Graça e paz, igreja. Algum retorno aqui no microfone meio esquisito, viu? Me ajude aí. O microfone do pastor Alisson também estava falhando. Só para confirmar, temos Inside sábado, amém? Glória a Deus. Queridos e queridas, queria identificar, não, meu querido não, né? Meu irmão e minha irmã, queria identificar que nós temos visitantes aqui essa noite. Você que não é dessa casa, você que nunca esteve aqui, está vindo aqui pela primeira vez, ou você que não conhece uma sala que nós temos aqui chamada Zoom, levante a sua mão para mim, só para você se identificar aqui para nós. Fique com a sua mão levantada, você vai ganhar uma lembrança como essa que está aqui na minha mão, ok? Esta lembrança aqui vai te dar acesso a esta sala chamada Zoom. No final dessa reunião, você vai ter a oportunidade de conhecer rapidamente um pouquinho mais dessa casa, e também vai nos dar o privilégio de conhecer um pouquinho mais sobre você, se assim você quiser. Amém? Muito obrigado pela tua presença. Você que já é desta casa, seja muito bem-vindo mais uma vez. Amém? Aqui é o seu lugar. Eu não imagino que exista um lugar melhor para você estar nessa noite, nesse momento, do que neste lugar, nesta parcela da igreja local que atende pelo nome de Semente. Amém? Você que nos assiste em casa, obrigado pela sua audiência. Fique conosco até o final. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai abençoar você e a sua casa mais uma vez essa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu ainda não estou confortável aqui com o som, viu? Aí vocês vão tentando regular aí enquanto eu vou falando aqui. Abra sua Bíblia em João capítulo 20, por favor. Vamos direto para o Evangelho. Eu passei cerca de... Quando eu não venho à igreja um domingo, a minha sensação é que eu não venho aqui há um mês ou mais. Sinto muita falta. Falta mesmo. E não é falta do prédio, é falta dos irmãos. Amém? É falta da igreja, falta de você. João capítulo 20, você sabe que João era um discípulo muito peculiar, porque ele mesmo se intitulava o discípulo amado, amém? Ele mesmo era um homem que dizia que reclinava a cabeça no ombro de Jesus. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, nós vamos ler um trechinho, um pouquinho maior do que o de costume nós lemos. 20, a partir do versículo 1, nós vamos até o versículo 18. Esse texto fala sobre ressurreição. Acompanhe na sua Bíblia, eu uso a versão NVI. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. João não usa o nome dele, mas ele está falando dele mesmo aqui. E disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse:
Se o Senhor o levou embora, diga-me aonde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria! Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Amém? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Você pode orar comigo? Amado Deus, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, reunidos como a Tua igreja. E acabamos de ler um texto, Pai, aonde o Senhor ressurge, aonde o Senhor ressuscita, aonde o Senhor nos dá esperança de que um dia nós também ressuscitaremos, Pai. Obrigado pelo Teu sacrifício, e que mais uma vez essa noite o Teu Espírito possa falar à Tua igreja, Pai. Apesar do mensageiro que está aqui, que a sua mensagem, Pai, em nome de Jesus, ela possa prevalecer essa noite mais uma vez. Pai, que nada venha roubar a semente do entendimento que o Senhor deseja plantar no coração de cada um de nós essa noite. E eu faço esta oração em nome de Jesus, e a igreja diz: Amém, aleluia, glória a Deus. Vocês estão bem? Amém? Hoje eu estava vindo para cá, de manhã, tive um encontro que nós temos quase todos os domingos de manhã aqui na igreja, e vou falar uma coisa para vocês. Eu estava pensando naquele pastor que nas últimas semanas virou notícia, que foi um pastor que estava, acho que de calcinha, de peruca loura, ele estava tipo um travesti, não é isso? Ele estava tipo um travesti, e a quantidade de memes que eu vi desse pastor é uma coisa absurda. Eu nunca vi tantos memes como eu vi desse pastor. E eu vi me perguntando uma coisa, sabendo que ia pregar sobre esse texto da ressurreição. Além de Deus, se alguém puder ainda melhorar, vocês estão me ouvindo bem? Está perfeito para vocês? Pois para mim não está, mas que bom que está para vocês. Isso é o que importa. Além de Deus, a pergunta que eu quero fazer para a igreja essa noite: além de Deus, quem mais vai ter misericórdia desse pastor? Porque a igreja está massacrando ele. Muitos memes que eu vi eram da própria igreja, eram de páginas cristãs. E quando você abria para ver os comentários, era só palavra de condenação em cima desse pastor. Na verdade, ele está condenado já pela igreja. O único que eu acho que é capaz de absolver ele é mesmo o Senhor. Mas nós não estamos conseguindo fazer isso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E aqui não passa nem perto de qualquer tipo de aprovação ao comportamento dele, ao pecado que ele cometeu. Na verdade, a minha oração é que ele se arrependa. Essa é a minha oração. Mas será que ele vai encontrar amor na igreja? Honestamente, eu não sei, porque a igreja está condenando ele. As pessoas estão condenando ele. Mas vamos para o texto. O amor de Deus, ele se torna real para nós, ou palpável, digamos assim, com o ato da cruz, não é verdade? Na cruz, a gente entende que ele nos amou de uma forma inigualável, impossível de alguém amar. A maneira que Deus nos amou é impossível que outra pessoa, outro ser nos ame da mesma forma que ele nos amou.
Só que este amor, ele já existia antes da cruz. E eu sempre gosto de usar o exemplo dos filhos, para que a gente possa entender isso melhor. Porque às vezes os filhos são interessantes, os nossos filhos, para quem é pai, quem é mãe, vai entender isso melhor. Mas às vezes você dá um presente ao seu filho, e seu filho te agradece, fala, obrigado pai, eu te amo. E você fala, meu filho, eu também te amo. É porque naquele ato que você faz, aquele presente que você dá, a impressão que dá, ou a sensação é de que o amor ali se tornou algo visível para ele. Se tornou algo palpável para ele. É como a cruz para nós em relação a Deus. Quando você olha para a cruz e sabe que Jesus passou por aquela cruz, porque ele não está lá mais, o Jesus que lá esteve, hoje está nos céus, amém? Então a cruz hoje ela está vazia, mas quando você tem a consciência de que ele foi a uma cruz e deu a vida para pagar o preço dos nossos pecados, você entende, ele realmente me ama, é como um filho também. Quando você dá um presente que ele tanto quer, mas ele não tem ideia de que antes dele nascer, o amor já existia. Amém? Antes da cruz, antes de Jesus e a cruz, o amor já existia. O amor de Deus pelo seu povo já era real e palpável. É porque ele ainda não tinha se materializado para nós, porque para Deus sim, porque o sacrifício da cruz é real desde Gênesis. Desde Gênesis, desde antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8, o Cordeiro foi crucificado desde a fundação do mundo. O amor já existia, o amor já era algo real, de Deus pela sua criação, leia-se, eu e vocês, nós. Hoje eu posso dizer para minha mãe que agora eu consigo entender um pouco do amor que ela sente por mim. Porque quando eu não tinha filho, eu tinha um nível de entendimento. Depois eu passei a ter filho, e antes do meu filho nascer, quando ele era talvez o tamanho de um grão de arroz, na barriga da minha esposa, eu já não conseguia entender como é que eu vivi esse tempo todo sem ele, sem ela. Depois ele nasce, com um dia de vida, a sensação que eu tinha é que ele sempre existiu. Eu já não me via mais, eu não me imaginava mais não sendo pai ou não tendo os meus filhos. Era um amor que já existia antes dele nascer. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Antes da cruz, ele já existia. Ele já era algo real e palpável. E a cruz, ela materializa esse amor para nós. Eu acho que desse jeito a gente consegue tentar compreender um pouquinho que o sacrifício da cruz, que o amor de Deus, por mim e por vocês, ele é antes de você existir. Deus ama você antes de você existir. Aqueles que ainda irão nascer já são amados por Deus. Eu estou falando amor. Deus não é apaixonado por você, não. Ele te ama. Amém? Por isso o sacrifício. E Ele vai fazer tudo, ou fez, vai fazer para a gente, porque na eternidade Ele já fez tudo que era preciso para você ter vida. Amém? A verdadeira vida, não essa que nós temos aqui. Porque essa vida que nós temos aqui é a vida que está condenando esse pastor aí que filmaram. Essa vida aqui, essa aqui. Estou falando de mim, não é nem de vocês. Essa vida aqui é a vida que está condenando esse pastor. Um tempo atrás, eu fui fazer uma oração e fui orar pelo nosso presidente. Quem é o nosso presidente? Lula. Ele é o presidente. Amém? Pastor, você votou nele? Não, não votei, mas não interessa. Eu fui voto vencido, ele é o nosso presidente. E eu fui orar pela vida dele. E o irmão, depois que eu terminei de orar, me abordou: pastor, você estava indo muito bem.
Mas quando você orou pelo presidente, eu saí da graça. E eu meio que concordei, isso tem algum tempo. Eu não tinha resposta para dar, realmente ele não ajuda. Eu pensei, realmente ele não ajuda. Mas a gente precisa aceitar os confrontos que Deus nos faz. E eu comecei a pensar em outra linha, porque além de Deus, quem vai ter misericórdia sobre a vida do nosso presidente? Se não, a igreja. Mas a igreja não está tendo. Porque a igreja entende que se você é de direita, e eu não estou falando de política, tá? É do bem, você é de esquerda, é do mal. Então, ou você é de direita do bem, ou você é de esquerda do mal. Só que nem todo mundo que é de direita é de Jesus. Amém? Nem todo mundo que é de direita é de Jesus. E a gente se esquece disso. E a gente veste uma roupa de moralismo e defende ideais aonde às vezes Jesus não está passando nem perto. Duro de ouvir é esse discurso. Mas se você veio aqui hoje, é porque você já está acostumado com isso. Amém? E se você trouxe um convidado aqui hoje, eu tenho certeza que você avisou para ele que pregamos a Bíblia aqui. Eu trouxe meus convidados aqui hoje. É tão difícil um pastor conseguir convidar alguém. Essa roupa, essa capa de pastor, às vezes atrapalha mais do que ajuda. Pode acreditar. Quando Jesus andou entre nós, entre os homens, era uma outra vida dentro da nossa vida. Era uma outra vida vivendo no nosso meio, mas não era a mesma vida. Sabe quando você encontra uma pessoa e você repara nos hábitos dela e você diz, você não é daqui. Você não é daqui. Sabe quando você passa pela praia, acho que é a praia de Miami, praia dos artistas, não sei, aquela praia costeira que tem lá, você sai da via costeira e vai nela, né? Tem um letreiro lá, Natal, em frente à escadaria de Mãe Luísa. Que praia é aquela? Praia de Miami. Sabe quando você passa ali e você vê pessoas tirando foto no letreiro e você olha e esse pessoal não é daqui. Está tirando foto ali porque não é daqui. Porque está tirando foto e corre o risco de ficar sem o celular. Não é daqui. Se fosse daqui, não ia tirar foto ali. Ia jantar no Camarões, ia tirar foto lá dentro. Não é verdade? Você sabe quando a pessoa não é daqui. É fácil perceber. Você percebe. Você não é daqui, mas por que não? Imagine, quando eu cheguei aqui, na empresa, às vezes tinha que comprar alguma coisa lá na empresa, aí a pessoa falava assim comigo, vai lá na 7, ou vai lá na 9, na 9 você acha. Eu ouvi aquilo, isso é um código 7, 9, o que é isso? Você não sabe? Você não é daqui não? Não, ainda não, estou me tornando. Mas onde é que é a 7? Não tem, a rua não tem nome, não, eu nem sei. Eu sei que a 9 é a Coronel Estevam, procede? Não é isso? É a única que eu... Porque eu tinha que colocar no GPS lá e se eu botar 7, não vai. Você não é daqui, a gente percebe quando a pessoa não é daqui. Eu nunca esqueço do episódio com o tio do pastor Alisson, Jaibala. Aqui tem uma palavra, é um palavrão, eu não vou dizer aqui, mas tem um palavrão que é muito peculiar daqui. E um dia o tio do pastor Alisson, que trabalhava comigo, chegou da rua, ele era motorista, chegou nervoso, muito nervoso, me abordou. Na empresa as pessoas me chamam de José Antônio, que também é meu nome, amém? E eu também me chamo Júnior. Aí ele virou para mim e falou, Zé Antônio, cara, olha, o cara me fechou no trânsito, eu não aguentei, virei para ele e falei, seu, e falou o nome da palavra, muito peculiar daqui. Eu ouvi aquilo, eu nunca nem tinha ouvido a palavra. Eu falei, tá certo, tudo bem, não, você me desculpe, eu sei que eu estava no carro da empresa, eu não devia falar isso. Não, tudo bem, cara, tá tudo certo, beleza. Anos depois, eu estou no elevador do meu prédio, e um vizinho meu, ele tinha assistido um dos nossos cultos no YouTube, foi um domingo que eu tinha pregado, e ele foi me fazer um elogio.
o cidadão usou a mesma palavra para me elogiar. E eu percebi que este palavrão, ele também pode ser um elogio. Ele dentro do elevador para mim, falou bem assim, assisti o culto lá da igreja desse homem. Foi mesmo, cara, gostou. Esse homem é... E eu me lembrava que era um palavrão. E eu fiquei naquela... Rapaz, ele falou com um sorriso e como quem estava me dizendo algo bom. E eu recebi aquilo, eu falei, e agora? É para a gente brigar? Ou eu fiquei quieto, eu não sabia o que dizer e tal. E depois eu fui entendendo que depende. Depende do contexto. Pode ser algo muito bom, bom demais, como pode ser algo terrível. Depende do contexto. Quando você está fora, quando você é um forasteiro, essas coisas acontecem. O tema da mensagem hoje é turistas na própria terra. Você não é daqui. E Jesus, ele era assim. Ele andou por aqui. Ele fez coisas que nós fazemos. Ele interagiu. Ele chorou, ele sorriu. Ele sofreu, ele se alegrou. Jesus, ele parecia daqui. Mas a maneira como ele demonstrava amar. As pessoas olhavam para Jesus e... Esse cara não é daqui. Não é nem assim que se ama aqui. Porque ele amava de uma forma incondicional. Jesus não dependia de nada para amar você. Na verdade, o que nós fazemos é dar razões para ele não nos amar. Ainda assim, ele decide nos amar. Ele não é daqui. Porque se alguém fizer algo contra mim, eu não consigo amar. Por quê? Porque eu sou daqui. Esse é meu grande problema. Eu não sei o teu. Mas esse é o meu problema. Eu faço coisas típicas das pessoas que são daqui. Eu minto, eu traio, eu engano. Coisas que pessoas daqui fazem. Só que Jesus não era daqui. Ele veio trazer uma vida diferente da minha. Ele veio trazer uma vida diferente da nossa. Porque ele não é daqui. Sabe? A maneira como ele abraçava... Tipo, Jesus, eu não sei se você sabe, mas não pode encostar em leproso. Você não é daqui, né? Porque ele encostava. Não é daqui. Ele encostava. Jesus deve ser daqui porque ele... Olha, Jesus, eu não sei se você sabe, mas nós não costumamos conversar com mulheres na rua. Nós não costumamos conversar com mulheres na beira do poço. Jesus, você não é daqui, né? Porque você está conversando com essa mulher aí... Você não deve ser daqui, porque nós não fazemos esse tipo de coisa aqui. A minha religião não permite que eu faça esse tipo de coisa. Jesus, você não é daqui. Certamente você não é daqui. Sabe, Jesus, a gente não costuma fazer coisas aos sábados. Você está curando, você não é daqui. Nós não curamos pessoas aqui aos sábados. A minha religião diz que eu não posso. Você não é daqui. Certamente Jesus, ele não era daqui, mas ele parece tanto. Ele parece tanto ser daqui. Ele parece tanto conosco. Ele tem hábitos, às vezes alguns parecidos. Como é que você chega assim, Jesus, e fala para o cara assim: os seus pecados estão perdoados? Você está louco? Como você faz isso? Você não sabe nem como é que perdoa aqui, Jesus. Ah, você não é daqui. Certamente você não é daqui para perdoar as pessoas assim, de graça. Ah, você não é daqui. Não é assim, os seus pecados estão perdoados. Você não sabe como se perdoa aqui, Jesus. Olha, Jesus, a gente está aqui comendo aqui nesse lugar, mas você sabe quem é aquele ali que está na mesa junto contigo? É um publicano. É um cobrador de impostos. Nós não sentamos à mesa com um cobrador de impostos, Jesus. Você não é daqui, porque você está sentado na mesa com publicanos. Isso é um péssimo testemunho, Jesus. Certamente você não é daqui.
esse seu comportamento, essa sua forma de amar, essa sua maneira de abraçar, esse seu jeito de perdoar, você não é daqui. Nós não fazemos isso aqui. Deve ter alguma coisa errada com a sua pessoa, Jesus. Só pode. O que foi que você falou? O pessoal ia dar pedrada na prostituta. Você mandou atirar pedra àquele que não tiver pecado. Você está louco? Você sabe com quem você está falando? Você conhece esses caras aí que iam apedrejar? São mestres da lei, são entendidos. Eles são pessoas acima de qualquer suspeita. Você está louco em fazer isso? Atira a primeira pedra àquele que não pecou. Você está falando com os homens perfeitos da lei, os homens que sabem tudo. Você não sabe, você não é daqui. Jesus não era daqui, ele estava aqui, ele andou aqui, ele viveu aqui, mas ele não era daqui. Certamente ele não era daqui. Jesus, ele estabelece um novo parâmetro. Porque ele diz, não, mas eu não disse para não apedrejar. Pode apedrejar. Aperta o botão da lei. Liga a lei de Moisés e começa a apedrejar. Agora tem que lembrar de um detalhe. Quando a lei apedreja, quando a lei começa a apedrejar aquele que pecou, ela vem apedrejando. Amém? Eu disse amém? Ela vem apedrejando. Ela vem apedrejando, ela vem apedrejando, e ela só vai parar na hora que ela encontrar um justo. A lei só para de apedrejar diante de um justo, e naquela ocasião só havia um, ou seja, as pessoas que lá estavam iriam ser encontradas pela lei. Então, na hora de apedrejarmos alguém, como esse pastor, ou como o nosso presidente, a gente tem que ter muito cuidado para que nós não sejamos encontrados pela mesma lei que apedreja. Amém? Porque além de Deus, quem mais vai ter misericórdia do pecador, se a igreja não fizer isso? É uma escolha. É uma escolha que você vai ter que fazer, porque você é a igreja. Amém? Como é que você mandou aquele discurso, Jesus? Raça de víboras! Como é que você fala um negócio desse? Não mexe com essa gente é perigosa. Essa gente pode até te mandar para a cruz. Não mexe com esse povo. Você não é daqui. Você está ficando louco, esse comportamento, essa leveza, essa simplicidade, esse olho no olho, esse falar a verdade, essa compaixão, esse abraço, essa justiça, esse jeito reto de ser. Você não é daqui. Eu sou daqui. Talvez você seja daqui. É Jesus. Ou talvez ele seja, não sei, porque a gente fica confuso. Porque ele estava aqui, ele se vestia igual às pessoas, ele falava igual, ele tinha usos e costumes semelhantes, parecidos, ele comia junto com as pessoas, peixe, pão, conversava. Mas tem alguma coisa errada com Jesus, ou tem alguma coisa errada comigo. Ou tem alguma coisa errada com Jesus, ou tem alguma coisa errada com a gente. Amém? Porque embora ele fizesse tudo que nós fazemos, ou ele não é daqui, ou a gente não é de lá. É a conclusão que eu chego. Das duas, uma. Ou ele não é daqui, ou a gente não é de lá. Uma vida diferente da nossa. Viveu no meio da nossa vida.
Tem quem percebeu e tem quem não percebeu. Tem gente que hoje percebe e tem gente que ainda não conseguiu perceber. Que agora, de uma forma diferente, habitando dentro das pessoas, Ele continua vivendo no nosso meio, agindo no nosso meio, se movimentando, se movendo no nosso meio. Mas essa vida, ela inspirou demais, amém? Essa vida, ela mexeu demais com as estruturas. Ela abalou todas as estruturas possíveis de serem abaladas no seu tempo e abala até hoje, amém? Até hoje as estruturas são abaladas. Então, quando Jesus morre, uma tristeza profunda toma conta dos discípulos. E não perca o texto que nós lemos lá em João capítulo 20, é o texto da ressurreição. Quando Jesus morre, eles pensam, acabou tudo. Essa vida que inspirava, essa vida que motivava, não tem mais. E era tão bom os discursos, o sermão do monte, aquele tempo era tão bom os milagres, a palavra, quando ele falava, enchia o nosso coração de esperança, era tão bom, e agora acabou, não tem mais. Como é que vai ser? Mas quando eles vão até a tumba, ela está vazia. A tumba estava vazia, a pedra tinha sido removida. E quando Jesus diz para Maria Madalena, Maria, sou eu, algo se acende. Eu ressuscitei, Maria, eu não disse, eu não posso mentir. Eu sou a expressão da verdade, eu sou a própria verdade encarnada. Jesus havia ressuscitado. E essa situação, a gente vive uma vida tão difícil aqui, tão carente de modelos perfeitos. A gente busca tanto isso nas pessoas. Você sabe por que existe o digital influencer? Com aquela vida perfeita, né? Assim, eles mostram a vida deles no Instagram e parece um negócio muito perfeito, né? Tudo muito top, demais, assim. E você começa a olhar para aquilo e você começa, olha, a minha vida pode ser melhor como? Como a daquela digital influencer, daquele digital influencer. Existe uma vida melhor que essa minha, e essa vida você às vezes projeta em tudo. É tanta falta de vida na nossa vida, que quando aparece um pequeno lampejo de algo melhor do que o que a gente vive, a gente se agarra a isso. Ainda que seja uma futilidade, muitas vezes, a gente se agarra, a gente abraça. E Jesus era diferente, porque Jesus era de verdade. Ele viveu, ele andou entre aquele povo ali. Quem é da minha época, quando eu falo da minha época, eu não estou dizendo que eu sou velho, mas quem é da minha época e tem lá seus, assim como eu, 28 anos, quem se lembra de Ayrton Senna aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver se a nossa igreja é uma igreja de velhos ou uma igreja de jovens. Assim que a gente descobre. Lembra não, pastor? Pouco, né? Pastor Alisson é a nova geração. Ayrton Senna foi um piloto de Fórmula 1, um dos melhores que eu particularmente já vi. Inclusive, eu comecei a assistir Fórmula 1 com o Nelson Piquet. Vixe, agora, quem lembra de Nelson Piquet aqui? Existia alguém antes de Ayrton Senna, que se chamava Nelson Piquet. E depois veio Ayrton Senna, que para mim era melhor do que ele, assim, embora eu não sou entendido de automobilismo. Mas as nossas manhãs de domingo era assistindo Fórmula 1, Ayrton Senna ganhando, tinha aquele tema da vitória. Tan, 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 lembra o tema da vitória? Quem se lembra o tema da vitória? Pois é. Quando Ayrton Senna morre num acidente trágico, o Brasil para ou não para? O Brasil parou. Eu era menino e chorava como menino. O Brasil para porque o Ayrton Senna virou para nós um herói, um modelo, um protótipo de que, olha, as coisas podem dar certo. Ele se tornou esse cara, um cara que, não sei, mas parecia ser bom, parecia
ser um cara correto e vencia e ganhava, porque no Brasil ainda tem isso. Parece que é proibido ter sucesso. Ter sucesso no Brasil é arrogância. Mas ele era um campeão, um tricampeão mundial, um cara bacana, era muito bom, era uma sensação de vencer junto com ele quando ele vencia uma corrida, era isso que todo brasileiro sentia. E quando ele morre, a gente sente. Até porque depois veio Rubinho Barrichello, vamos parar por aqui. Lembra, apóstolo, de Rubinho Barrichello? Lembra? Eu falo com o Antônio isso direto. Antônio, infelizmente, não pegou a pior parte, assim, né? Ele reclama comigo, mas a gente é carente de modelos. E a gente projeta em cima de modelos. A gente vive querendo se apegar em uma vida melhor do que a nossa. E ficamos presos nisso muitas vezes. Os discípulos ficaram também. A questão é que na ocasião era Jesus, mas eles definharam, voltaram a pescar, voltaram para a sua vida velha, porque o seu modelo havia morrido. O que eles não se lembravam, porque Jesus disse, mas o que eles não se lembravam é que esse modelo iria ressuscitar. Iria reviver, porque ele prometeu, e isso aconteceu, mas era algo tão sobrenatural e tão impossível, que mesmo ele tendo feito isso no seu ministério, ter ressuscitado mortos, quando foi com ele, eles não acreditaram. Seria demais tê-lo de volta, seria demais. Agora imagina, você vê a vida de verdade desaparecendo, que era Jesus. E aí eles entram na tumba e a tumba está vazia. Jesus aparece para Maria, ela pensa que é o jardineiro. Mas quando ela percebe que é ele, é como se ela concluísse: gente, ainda tem vida. A vida não acabou, ainda tem vida, ele vive. Ainda tem esperança. A maior de todas elas, a vida eterna, ele vive, ainda tem vida, não acabou. E aí a gente começa a descobrir, porque o que ele viveu aqui nessa terra, ele só viveu por nós, para nos ensinar um modelo de vida, entende? Para que você não viva essa vida morta, para que eu não viva essa minha vida morta, ele me ensina um modelo de vida que me leva para a vida. Me desculpe a redundância, mas não tem como eu dizer isso de outra maneira. Existe vida sem vida e existe vida com vida. E ele viveu entre nós para nos mostrar essa vida com vida, que é a verdadeira vida. Amém? A gente descobre também que quando ele morreu, ele também morreu por nós. Ele morreu pelos meus pecados, ele morreu pelos seus pecados. Quais? Aquele que você cometeu. Ele morreu pelos pecados que você cometeu hoje. E saiba, ele morreu pelos pecados que você vai cometer amanhã, e eu também. E tem mais. Ele morreu por aqueles pecados que eu disse que eu nunca vou cometer. Ele também morreu por eles, porque um dia eu vou acabar cometendo. E quando ele ressuscitou, ele também ressuscitou por nós. Ele ressuscitou por mim, ele ressuscitou por você. Amém? Você crê? Amém. E é para isso que nós estamos aqui, então. É para viver essa vida. Amém? É para isso que você está aqui. A gente vive nessa vida aqui, mas na verdade, isso aqui é só um vislumbre. A verdadeira vida está nele. E está após essa que nós vivemos aqui. Existe uma promessa sobre a sua vida, existe uma promessa sobre a minha vida, e essa promessa é vida eterna. Ela existe, ela é real. Ele viveu, ele morreu, e ele ressuscitou por mim e por cada um de vocês que estão aqui. Amém? E por muitos que ainda hão de nascer. Esse é Jesus.
receba essa palavra sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Você pode ficar de pé. Nós vamos ceiar agora, amém? Eu sei que nós temos convidados aqui, eu não sei se os nossos convidados, todos eles, têm o hábito ou entendem o que é a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um memorial, é uma lembrança que fazemos do que pregamos aqui hoje, de que Ele andou entre nós, Ele viveu no nosso meio. É uma lembrança de que Ele morreu. E também é uma lembrança de que Ele ressuscitou. E hoje Ele está vivo, sentado à direita de Deus. Amém? Então, pastor, quem pode ceiar? Todo aquele que crê. Mas, pastor, eu estou em pecado. Arrependa-se. Hoje é a noite para isso. Arrependa-se do seu pecado. Isso aqui não é um templo, não é um prédio religioso. Isso aqui é só uma estrutura. E particularmente eu acho muito bacana. O templo está aí, espalhado nesse prédio. Amém? Você é o templo. E se você enxerga, se você entende que não tem vivido essa vida, hoje é uma noite para você tomar essa decisão. Amém? Então eu convido você a ceiar conosco. Qual seria a condição para você não ceiar conosco? É se você não crê. Pastor, mas eu não creio em Jesus. Eu vim aqui hoje porque me disseram que é um lugar bacana e tem uma palestra mais ou menos e tem um louvor muito top e tem um povo legal, então eu vim. Mas eu nem acredito que existe um homem que andou no nosso meio, que morreu e que ressuscitou e está vivo hoje e ainda vai voltar para nos buscar. Eu nem acredito nisso. Então você fique à vontade de fato para não ceiar. Mas se você crê, eu não estou perguntando se você é crente, eu não estou perguntando qual é a sua religião, eu não estou perguntando se você é um santo evangélico, amém? Não estou perguntando se você é perfeito, porque muitas pessoas que estavam à mesa com Jesus na última ceia não eram perfeitos. Então, se você não é perfeito, bem-vindo ao clube. Você está no lugar certo, lugar de pessoas imperfeitas, mas que buscam e olham para aquele que é perfeito. Amém? Então, se você crer no sacrifício, as crianças agora, elas vão distribuir os elementos da ceia pela igreja. Você pegue os elementos, simbolicamente um pedacinho de pão, um cálicezinho de vinho. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você vai receber os elementos da ceia e vai louvar ao Senhor, amém? Com todo o seu coração. Adora a Deus agora, em espírito e em verdade. Deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória
morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Diga! Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho. Então seja exaltado e engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Oh, oh, Sabe qual é o nosso grande problema? O que nos deixa numa situação muito difícil diante do Evangelho, diante do próprio Deus, é que nós somos muito daqui, sabe? As pessoas estão lá fora e às vezes, sabe o que impede de uma pessoa em vir para uma igreja? É porque ela olha para a igreja muitas vezes e acha o que está aqui dentro muito parecido com o que acontece lá fora. E ela chega muitas vezes a essa conclusão, sabe? Olha, a mesma ganância que eu vejo aqui no mundo, eu vejo lá dentro também. A mesma inveja que eu vejo aqui no mundo, eu vejo lá dentro também. A mesma falta de perdão que eu vejo aqui no mundo, eu vejo lá dentro também. Sabe qual é o problema? Vocês são muito daqui. A igreja se tornou algo muito daqui, sendo que o dono da igreja, ele não é daqui. E a gente, em algum momento da história, o tempo está passando, e a gente está deixando de entender ou perceber que nós também não somos daqui. Só que nós estamos tão entranhados com as coisas daqui, que a gente começa a desejar aquilo que é daqui. E é por isso que Ele veio, e é por isso que Ele andou entre nós. É por isso que Ele veio, e é por isso que Ele morreu por nós. E é por isso que Ele veio, é por isso que Ele ressuscitou por nós. Para mostrar para nós que a gente não é daqui. Vai por mim, ou melhor, vai por Jesus. Você não é daqui. Esse lampejo de justiça que você tem,
é aquilo de Deus que habita em você. Esse lampejo de amor sincero que você tem é aquilo de Deus que habita em você. Esse lampejo de verdade que você e eu temos é aquilo de Deus que habita em cada um de nós. Essa é a grande verdade da humanidade. Ele morreu parecido conosco. Se você fosse exposto numa cruz como ele foi, você também morreria como ele também morreu. Mas ele morreu de um jeito que nenhum de nós poderia ter morrido. Ele morreu sem pecado. Diferente de mim, diferente de você também. Quer você reconheça, quer você não reconheça. Ele morreu sem pecado. E por isso ele consegue ressuscitar. Só que quando ele ressuscita, aí ele ressuscita diferente. Por isso que ele não foi reconhecido, porque ali ele já estava glorificado, ele só ainda não tinha ido para o Pai, porque ele quis dar um último lampejo de vida, para mostrar para mim, para vocês, que vale a pena. Então, todas as vezes, prepara o seu pãozinho aí. Todas as vezes que comermos esse pão, simbolicamente aqui representado, e você pode comer o pão agora. E todas as vezes que bebemos deste cálice, nós vamos anunciar o Cordeiro de Deus. Amém? Até que ele venha. E se você puder, dê o melhor aplauso que você puder para Jesus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Diga! No altar de adoração seja sempre, diga o nome dele. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Hey! Tu és Jesus, filho de... Seja exaltado, seja exaltado e engrandecido, seu nome é santo, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Fique de pé, nós já vamos encerrar o culto de uma maneira muito especial hoje, mais uma vez. Eu queria chamar aqui à frente, vou chamar um casal em especial, mas quem estiver na mesma condição que esse casal pode vir junto, ok?
Nós estamos recebendo oficialmente de volta hoje um casal que eu amo muito, Darcy e Gerli. Pode vir aqui. Se tiver alguém que está frequentando essa igreja e deseja se tornar membro aqui da Semente, suba junto com esse casal. Se tiver mais alguém aqui além deles hoje, amém? Nós vamos recebê-los por aclamação. Fizemos isso aqui há uns 2, 3 domingos atrás, amém? Deu um trabalho. Deu muito trabalho. Darcy é tipo Franklin, assim, né? Dá muito trabalho pra gente. Não, gente, Darcy, eles alguns anos atrás, por uma direção de Deus, eles foram servir a Deus em outra igreja. E muitos anos passaram lá, serviram muito a Deus, aprenderam muito, se doaram bastante, se dedicaram bastante. Eu sou muito cismado com pessoa que sai de outra igreja para ir para outra igreja. Para mim isso é um negócio meio... para mim não é nada. Mas Darcy, ele não está saindo de uma igreja para vir para outra igreja. Darcy, Gerli e Milena também era daqui no passado. Eles estão apenas voltando para casa. Amém? É uma situação diferente. Eles estão voltando para casa. Se você é de outra igreja e está vindo para cá, amém, meu irmão, as portas estão abertas, eu não sou o dono desse lugar, amém? Você vai ser muito bem-vindo aqui também. Mas no caso deles, eles estão apenas voltando para casa. E eu estou com o coração muito alegre, porque recebi promessas do Senhor, que algumas pessoas específicas voltariam para este lugar, e esse casal faz parte dessas pessoas. Eu só vim avisando a ele nos últimos anos, lembrando ele, falou, olha... você está esperando Deus falar, Ele já falou, você cuidado com essas coisas, ficar desobedecendo e tal, sem pressão nenhuma. Mas desobedecer a Deus é muito perigoso. Mas Deus falou o coração deles e eles estão voltando para casa hoje, debaixo de bênção, com muita alegria que eu os recebo aqui. E vou pedir que nós recebamos ele por aclamação, com uma salva de palmas em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer tirar foto? Vamos tirar uma foto. Amém. Glória a Deus. A gente fala bastante ainda, viu? Tem muito trabalho. Eles vão descansar um pouco, mas tem muita coisa para fazer. Vamos orar, vamos encerrar o culto, amém? Amado Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Mais uma vez, Senhor, pregado aqui hoje. Obrigado pelo mover do Teu Espírito neste lugar. A Tua presença foi real, a Tua presença foi palpável aqui, Pai. Obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado, Pai, pela Sua morte e ressurreição. Obrigado pela Tua vida, a vida que o Senhor gastou aqui, Pai, junto conosco, nos ensinando, nos mostrando o que é a verdadeira vida, Pai. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações e que a semente que foi plantada essa noite, ela dê muitos frutos, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, no mesmo amor, na mesma paz, na mesma segurança que o Senhor nos trouxe até aqui hoje, assim também o Senhor possa nos levar de volta para os nossos lares. E eu faço esta oração em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja diz: Amém. Um minuto. Um minuto. Reposição do livro, direção divina. Amém? Chegou ali. Pastor Alisson tem pregado uma série abençoadíssima, chamada Direção Divina, baseado nesse livro. Se você quer comprar, temos ele na lojinha a um preço muito especial para você. Amém.